Olá, olá, todos sejam muito bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje, dia de 2023, e eu me perdi no dia da semana, quarta-feira, já dia 18 de janeiro. Hoje tem muita notícia, confesso que é até um pouco difícil saber por onde começar. Hoje, olhando na tela aqui nas commodities, basicamente tudo verdinho. Algumas coisas preocupam com relação à produção agrícola, principalmente vindo da Argentina. Os hermanos continuam na pauta ainda com relação à produtividade por lá, da soja, do milho. Houve mudança de contratos aqui na B3, isso acaba mudando um pouquinho a dinâmica das negociações do milho, inclusive no mercado físico, para quem é produtor. O boi ontem teve uma alta de preços de quase 3,5% nessa virada de contrato, mas o próximo vencimento agora, que é fevereiro, já está rodando. O boi futuro aqui a R$200, arroba, saindo de perto de 277 arroba, para ter uma ideia da alta forte que teve ontem. Hoje petróleo subindo, café subindo, farelo de soja subindo um pouquinho, óleo, trigo, milho, soja, açúcar e DX caindo. DX já rompeu o suporte de 102 pontos a 101 pontos, e grande parte disso vem com o otimismo lá da China. Tem até notícias vindo com relação ao petróleo, o mercado chinês trabalhando em alta hoje para as commodities. O Marcos perguntou ali do minério de ferro, a gente dá uma passadinha rápida no minério de ferro lá na China para ver como que estão as cotações, os preços por lá. Então já vamos compartilhar a tela aqui. Hoje, como eu disse, tem bastante notícia. Começando pelo café, o café subindo 1,56% nesse momento. Vencimento março a 153,5 centavos de dólar por libra-peso. E ele, apesar ainda de ser em altas fracas, né, ele vem, testa um pouquinho abaixo de 150, volta um pouquinho acima de 150, ele já mantém-se realmente aqui como um suporte, apesar de ter trabalhado um pouquinho abaixo disso. Então hoje mais um dia de alta. Um dos temas que continua na pauta e deve continuar na pauta durante bastante tempo é a questão da recessão. E isso vai ser um desafio para os bancos centrais, porque eles têm que basicamente destruir nesse momento o emprego para conseguir reduzir a inflação, e isso deve se dar com o aumento da taxa de juros. Hoje saíram dados lá da Europa com relação à inflação por lá. Na Inglaterra, deixa eu colocar esta tela aqui da apresentação. O Reino Unido trouxe o CPI, o Core CPI, uma alta um pouquinho acima do que o mercado esperava, e veio na mesma linha do último relatório, 6,3% ao ano. No mensal, ele veio 0,5%, 0,1% acima do que o mercado esperava. E os outros aqui, o CPI mês a mês, vem em linha com o mercado, e o comparativo anual também em linha com o que o mercado esperava, mas 10,5% é um número muito alto para a região lá. Saíram números do CPI, aqui chama-se HICP, da União Europeia também. E aí nós vemos que houve uma queda mensal maior do que o mercado esperava. Um número de 0,3% de deflação era a expectativa do mercado, e o número que chegou foi de 0,4% que foi apresentado. Então, um pouquinho acima do que o mercado estava esperando. O anual, ele veio em linha com o que o mercado esperava, 9,2%, o mesmo número do relatório passado. Mas no mensal, ou seja, no último relatório, já houve uma queda no índice de inflação ao consumidor lá no bloco da União Europeia. Hoje saem dados do PPI, do Machine Manufacturing dos Estados Unidos. Você vê aqui que pela importância é um número bem expressivo, e vendas no varejo também, retail sales no comparativo mensal também. Tudo às 10h30 da manhã. O que vai sair também? Produção industrial,
que é muito importante, e sai dados com relação ao petróleo da API, que é uma associação de produtores de petróleo nos Estados Unidos. Ele funciona como uma prévia para o relatório da Agência Internacional de Energia, que vai ser divulgado amanhã por causa do feriado. Na Austrália também sai taxa de desemprego, no Japão sai dados da balança comercial, exportações e importações. O Banco Central japonês, que decidiu manter a sua política de controle de juros por lá, não fez alteração nessa madrugada, que era algo que o mercado esperava. Então, com relação ao café, como a Europa, como bloco, é o maior importador e os Estados Unidos, como país, é o maior importador, a gente está sujeito sobre estas políticas para conter a inflação, ou seja, reduzir o consumo por lá. Algo que acaba preocupando ainda é a questão de fretes com o custo de reposição. Nós vimos ali que houve uma queda muito expressiva no preço dos fretes, desde aquelas máximas de 2021, teve um pico em 2022, depois começou a ceder, mas os preços ainda não reduziram. Para você que tem interesse em fazer cotações de frete de maneira online, o site da Hapag-Lloyd, ele oferece o Quick Quotes aqui, que é muito rápido. E eu fiz uma cotação com o Porto de Santos como origem e o Porto de Rotterdam, na Holanda, que é o principal porto da Europa, como destino. E nós vemos que a tarifa de frete ainda está em $3.100 o líquido. Ainda se tem que adicionar estas taxas. Então, ainda está muito caro o frete. Isso pode estar reduzindo um pouquinho a demanda face ao que poderia se apresentar. Não que ela esteja fraca ainda. A demanda ela continua saindo, o Brasil continua fazendo as suas exportações, mas ela poderia estar um pouquinho melhor. E o mercado também monitora condições de lavouras aqui no Brasil, principalmente com relação ao clima, nesse momento de enchimento do grão e maturação do grão para começar a colheita daqui a 2 meses e meio, 3 meses principalmente. Indo lá para a Bolsa de Chicago já, trigo subindo 0,9%, milho subindo 0,29%, o trigo a $7,58 bushel, o milho a $6,87. Realmente o milho ele tem um balanço apertado. O que acaba segurando um pouco essas cotações do milho é o trigo. Segundo os dados do USDA, o trigo veio com um relatório um pouquinho mais baixista em comparação com o outro cereal, com seu concorrente, e de acordo com a oleaginosa também. Então, como você consegue substituir o milho pelo trigo e vice-versa, principalmente na ração animal, pelo ponto de proteína, você acaba tendo um limitador nesta alta. Mas hoje sai um dado importante que é com relação ao fluxo de exportação. Ontem nós tivemos o dado das inspeções de exportação lá nos Estados Unidos, divulgado no finalzinho da manhã pelo USDA. E o número veio bom, veio um número aqui que fazia tempo que não se via. Então esta é a linha aqui agora, deixa eu deixar ela maior para ficar mais fácil a visualização. Então, você vê que o último report tinha mostrado embarques nos Estados Unidos os mais baixos sazonalmente desde 2017. E as inspeções elas estavam fracas e ontem acabou tendo uma recuperação. Talvez por causa do feriado de final de ano, a China reabrindo, eles acabaram embarcando mais milho lá nos Estados Unidos. Este é um dado bem importante realmente. E o Brasil, por que os Estados Unidos têm embarcado pouco milho? Porque o Brasil está se destacando. E aqui começa a ficar interessante para o Brasil, que há aproximadamente 5 anos que nós superamos os Estados Unidos nas exportações. Os Estados Unidos era líder tanto na produção quanto na exportação de soja, e aí o Brasil, a questão de 5 anos atrás, ultrapassou o país tanto na produção quanto na exportação, e acabamos nos tornando hoje, de maneira consolidada, o maior exportador global. Agora, no milho, os Estados Unidos lidera ainda esse número de exportação. Eles exportam em torno, segundo o USDA, vão exportar acho que 52 milhões de toneladas. Vamos dar uma olhadinha já aqui no último relatório deles, nós já temos esse número na mão. 48 milhões de toneladas é a previsão do USDA para exportação do cereal norte-americano, e o Brasil com 47 milhões. Agora começa a ficar interessante, porque quando nós começamos a olhar o fluxo,
e aqui eu vou mostrar, começando pelos Estados Unidos, a gente viu que esse último ano foi realmente muito fraco. Vamos tirar os compradores, os maiores compradores, e vamos deixar só a China. Olha como a China, no final do ano, reduziu o volume de compras nos Estados Unidos. Principalmente aqui em outubro, que é onde começam os embarques. É aqui que começa a colheita, finalzinho de setembro, começa a colheita de milho nos Estados Unidos. Aqui é normal ter essa redução, como nós vimos aqui também em 2021. Só que não houve aquele aumento que o mercado esperava. Apesar de um início um pouquinho mais forte, não houve esse aumento aqui que nós esperávamos. Olha janeiro aqui como está fraca, ou seja, os Estados Unidos não está conseguindo vender para a China. E aqui tem dois fatores principais. Primeiro, o preço do milho norte-americano muito caro, e existe a treta aí entre Estados Unidos e China, e isso não vem de agora, né? Vem desde 2017, conhecido como a guerra comercial por lá. Então os Estados Unidos perdeu terreno. Olha nessa linha verde aqui, como que está o acumulado de exportações num gráfico sazonal. E aqui também, como está baixo o volume de exportação norte-americano que está aqui. E principalmente para a China. Claro que quando eu coloco o México é o maior comprador de milho dos Estados Unidos hoje. A gente tem um fluxo muito bom indo para lá ainda. Menor do que foi em 2021, mas ele vai muito bem ainda. Agora, quando nós colocamos o Brasil, se considerar o line-up de janeiro agora, mais o que já foi embarcado, o Brasil vai chegar perto de 48 milhões de toneladas. E isso que a China começou a embarcar no finalzinho do ano passado. Olha o volume de exportação que o Brasil teve este ano. Ano passado a gente poderia desconsiderar, porque teve aquela quebra na safrinha lá de 2021 por causa da geada, então o volume seria naturalmente menor. Mas agora nós crescemos de muito volume. Olha aqui sazonalmente, como nós estamos muito acima sazonalmente, desde a temporada de 2017-18, é o maior volume. A gente vê o volume aqui. E aqui que é o detalhe importante, porque o Brasil, até o ano passado, ele não vendia milho para a China, que é o maior importador. Olha o volume de embarque em dezembro. Em dezembro foram embarcados aqui quase 1 milhão de toneladas para o país asiático. Então, como eles estão comprando e já há no line-up para fevereiro, que é o primeiro mês da temporada, 1,5 milhão de toneladas nomeadas versus 700 mil toneladas do ano passado, ou seja, é o dobro do que nós tivemos ano passado, nós chegando com uma produção ali de 125 milhões de toneladas. Claro que o verão é um tasquinho, 25, 26 milhões de toneladas só, mas no safra de inverno, 95 milhões de toneladas, mais uns 3 milhões na terceira safra, a gente pode facilmente superar 50 milhões de toneladas. Ou seja, no próximo ano, o Brasil já pode se tornar o maior exportador global do cereal. E aí fica bonito para nós, né? Lideramos suco de laranja, açúcar, café, soja, vamos liderar o milho também. Possivelmente a gente pode se tornar o segundo maior exportador de algodão, maior exportador de carne. Então mostra a força que o agronegócio do Brasil tem. E falar em agronegócio, ontem o professor Marcos Fava Neves, isso é para quem é contra o agronegócio, muitas vezes porque não conhece. Deixa eu achar o perfil do professor Marcos Fava Neves. Ele é professor da USP, eu estou fazendo até um MBA em agronegócios, e ele é o professor. Vocês vão no perfil dele, que é esse daqui, ó, Doutor Agro, e vejam este vídeo aqui, onde ele fala o que é... Não é esse, desculpa, eu acho que é esse daqui. Também não é esse. Mas tem um vídeo aqui, olha que brincadeira, que ele fala sobre agronegócio, que não tem como separar o que é o agronegócio grande do pequeno, querer separar o agronegócio.
tudo é agronegócio, do pequeno produtor ao médio produtor, ao grande produtor, tudo é agronegócio. Não tem como você separar o que separar, tipo, a agricultura familiar não é agro, porque a agro é só a família Maggi, que são os reis da soja. Não. Tudo é agronegócio. Mas voltando para o tema aqui, então o Brasil pode vir a liderar o comércio global de milho já na próxima temporada. Ótima notícia para o país. Antes de entrar na soja, eu quero mostrar a movimentação do milho aqui na B3 de ontem, que foi um dia de queda, 0,72% de queda, já no vencimento março, a R$ 91,88. E eu quero mostrar a análise que o Milton, que é nosso analista de cereais, fez no Relatórios Agro. Para quem é produtor rural e quer assinar o Relatórios Agro, tem informações estratégicas, olha que interessante a informação que ele colocou aqui. Há algum tempo, nós viemos falando acerca das mudanças do contrato corrente da B3. A partir de hoje, ou seja, de ontem, o contrato março passa a ser o vigente. E qual o impacto disso no preço? No gráfico a seguir, se vê-se a diferença do nível de preço. Só a rolagem teve impacto de R$ 5,00. Ou seja, no contrato contínuo, a mudança de contrato, um impacto de R$ 5,00. Ele fechou em R$ 88,71 para R$ 91,90. O contrato janeiro tinha por fundamento a oferta abundante e forte demanda com câmbio e prêmio favorável. O milho brasileiro trabalha abaixo do PPE, que é o preço de paridade de exportação, ou seja, a Bolsa Chicago mais o prêmio no porto, atingindo uma vantagem de $60 por tonelada no preço FOB. Foi isso que acabou sustentando os preços no mercado doméstico, porque a paridade de exportação estava pagando muito bem. Agora o contrato março já possui foco no mercado interno. O spread em relação a janeiro e o backwardation que se segue aponta para o fundamento de oferta escassa. A gente exportou muito milho, o estoque acabou reduzindo bastante e a produção não vai ser tão grande, porque é a característica da safra de verão. Então, os spreads de futuros já mostram uma oferta escassa nesse primeiro semestre. E olha que detalhe importante. A estimativa é o estoque inicial entre 2 e 3 milhões e a produção esperada entre 23 e 25 milhões. Ou seja, a oferta do primeiro semestre, 28 milhões. E a demanda interna, 32 milhões. A Argentina, que seria o grande exportador, ela está com problemas de produção. Independente do volume a ser colhido, deve atrasar em 2 meses, porque eles fizeram um plantio mais tardio para tentar pegar um clima melhor. Em resumo, o spread janeiro-março, o backwardation que se segue a partir de agora na B3, evidencia o balanço apertado, que o baixo estoque de passagem, o atraso do milho argentino e o nível alto de alojamento na avicultura impetram. Essa palavra o Milton exagerou, hein? Impetram. Para o milho nesse primeiro semestre do Brasil, nossa percepção está para a alta das cotações. E aí existem estratégias específicas para conseguir aproveitar este movimento. Então, milho no Brasil no primeiro semestre agora é um pouco impensável nesse momento pensar em queda de preços, visto o tamanho da nossa oferta face ao nosso consumo. Olha que análise interessante que foi feita para o produtor. Para quem é especulador, também há estratégias para você entrar nisso, seja por futuros ou seja por opções também, arbitragem, spread, tem uma série de ferramentas e estratégias que você pode utilizar para pegar esse dado. Indo já para a soja, não, melhora, vamos para a soja, vamos para a soja. Óleo de soja subindo 1,21%, mas também olha o petrolinho subindo quase 2% nos Estados Unidos. O farelo subindo nos 2 primeiros vencimentos e caindo nos outros 2 vencimentos. Então, 0,58% de alta no spot agora, $484 por tonelada curta. E olha como que está graficamente os preços do farelo. Ele teve uma alta muito forte aqui no final do ano passado, em setembro do ano passado. Acho que depois disso nós devemos estar próximos a altas históricas realmente. 2014, que teve um problema de produção grande, não estamos acima de 2014. E aí sim, 2012, que foi um ano de alta realmente nos preços por causa de quebra de produção, principalmente nos Estados Unidos, quase 60% de quebra na produção norte-americana em 2012.
E a soja subindo 0,5%. Ontem ela começou em queda e mudou o movimento no final do dia e fechou com uma alta já também. Tivemos preços recordes aqui no ano passado. Eu acho que a máxima aqui, a máxima aqui foi $17,65 o bushel, quase $18 o bushel. Não acho que nós temos fôlego para chegar nem perto disso daí. A gente teve cotações aqui 17,40. Não acho que nós temos esse fôlego, mas $16 o bushel, 16,20 parece uma cotação bem factível para este momento. Ontem tiveram os dados de inspeção de exportação, assim como houve no milho, houve para o trigo e houve para a soja também. E os embarques ontem trouxeram um número muito acima do que o mercado esperava. O mercado esperava um volume aí de 1,5 milhão e o volume veio 2 milhões e 75 mil toneladas. É um volume realmente muito forte. Sazonalmente, foi a semana mais forte de embarques nos Estados Unidos até este momento, ou seja, desde 2017, nunca tivemos embarques tão fortes neste período do ano. Parte porque o commitment dele está bem avançado, há ainda bastante para ser embarcado, a gente chama isso de outstanding sales. Então, quando nós olhamos os números diretos no site do USDA, você vai lá em app.fas.usda.gov, Export Sales, há esse menu aqui, Complete Week Report, página 4, nós temos a soja. Ainda há para embarcar 14 milhões de toneladas, mas as vendas, o comprometido, melhor, já está em 44,4 de um total projetado de 55,6. Ou seja, nós temos aqui fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nós temos 7 meses para vender 11 milhões de toneladas somente. Então, o programa norte-americano realmente está avançado, mas há 14 milhões de toneladas para serem embarcadas e esse volume deve ser embarcado nas próximas semanas. Então, o bom volume acaba sustentando, além, claro, deste probleminha aqui que vocês já conhecem muito bem, que é o clima da Argentina. Aqui, que é o cinturão agrícola, só vai receber alguma chuva daqui entre 6 e 10 dias, ou seja, no final do mês, porque hoje é dia 18, e depois tem um bom volume de chuva. Vamos ver se essas chuvas se confirmam, se esse volume consegue dar uma aliviada na pressão hídrica que o país está sofrendo. Qual que pode ser limitador de preços? Ontem eu mostrei algumas notícias com relação ao governo tentando incentivar o consumo de matadouros para aumentar o consumo, a compra de suínos vivos lá na China, e hoje tem mais uma notícia que pode não ser boa. Funcionários da China pedem que agricultores reduzam o rebanho de porcas, ou seja, um dia ela pediu para os abatedouros aumentarem as compras para manter um mínimo de preço sustentável, já que caiu bastante, realmente, e agora eles pedem para que os agricultores também reduzam o rebanho de porcas de matrizes. Ou seja, se reduzir o rebanho das matrizes, você acaba tendo uma redução na demanda por farelo, isso pode ser um limitador de preços. Então temos que ficar de olho com relação a isso. Detalhe que eu queria mostrar agora, indo para o boi, é que o boi ontem teve um rally de preços no dia muito forte. A gente sai de uma cotação de 277, 278 e fecha a 286, 3,5% de alta. E eu fiz uma pergunta porque eu não estava encontrando um motivo lá no Twitter e teve uma resposta de tudo que é jeito, né? Então, aí a resposta que mais pareceu factível foi que 11 frigoríficos do Brasil foram habilitados a exportar carne bovina para a Indonésia. Então, 11 novas plantas agora estão habilitadas a exportar para a Indonésia. E aí eu vi alguns comentários assim, nossa, mas a Indonésia, quem é a Indonésia na fila do pão para puxar tanto assim o consumo? E aqui eu já vou responder junto à pergunta do Jorge aqui, falando sobre crescimento populacional.
A gente vê que a China chegou basicamente num pico de população agora em 2023. Então já começa a cair a população chinesa. Esse ano, a população indiana vai superar a população chinesa em quantidade de pessoas, né? A população, isso é lógico, né? Só que há um problema aqui. A Índia pode puxar o super ciclo de commodities? Não, porque o chinês ele é empreendedor. Ele produz muito mais do que o indiano. O indiano tem problemas culturais muito diferentes do que a China tinha lá no início dos anos 2000, quando houve aquele êxodo rural, onde quase 500 milhões de pessoas saíram do campus e foram para a cidade. A Índia não tem este tipo de vocação, esse tipo de cultura. Além disso, eles têm questões religiosas e questões de castas, aonde se você é de uma casta pobre, você não passa para uma casta mais rica. É muito difícil esta migração de classe social. Então isso desestimula o consumo, como aconteceu no início dos anos 2000 para a China. E a Indonésia, ela tem 60 milhões de pessoas a mais do que o Brasil, para se ter uma ideia. Então, soma Brasil e soma Argentina, nós temos uma Indonésia. Por isso que a notícia acaba puxando tanto as cotações do boi aqui. Claro ela não foi confirmada ainda, nem pelo Ministério da Agricultura, nem pelas associações de frigoríficos, essas habilitações. Então temos que monitorar hoje. Vai que os caras vêm lá e diz que é mentira, o negócio volta tudo. Então tem que ficar esperto hoje com relação a essa cotação. Muito provavelmente a gente deve ter uma realização de lucros depois desta alta. Mas a Indonésia é um país muito populoso, é o quarto maior país mais populoso do mundo hoje. Hoje não, o terceiro hoje vai se tornar o quarto, porque a Nigéria vai ultrapassar também agora em 2023. A Nigéria ultrapassa o Brasil, Indonésia e Estados Unidos e se torna o terceiro país mais populoso do mundo. A Nigéria também é uma briga grande por lá. Eu conheço o país, visitei já o país no passado, Platô, Jos. Agora, pro nordeste do país, não tem como você ir, porque é engraçado que o país ele se divide em dois. O lado leste, ele é cristão. Até o último presidente, lá o Goodluck Jonathan, era cristão. A metade do centro para o leste, ele é muçulmano. E o atual presidente é muçulmano agora. E o país vive uma guerra civil praticamente entre religiões. E no lado nordeste, você tem o Boko Haram, que é muito ativo, que é parecido com o ISIS, com o Estado Islâmico. Eles são até parceiros. Então, turistas quase não visitam a porção leste e nordeste do país pelo risco intrínseco realmente devido à cultura, a essa guerra civil que tem entre cristãos e muçulmanos por lá. É uma pena porque a Nigéria é um dos maiores produtores de petróleo. Poderia ser um país muito rico, ela disputa com Angola, os maiores produtores de petróleo lá da África, e ambos são membros da OPEP. Tanto a Angola quanto a Nigéria são membros da OPEP. E falando em OPEP, petróleo subindo basicamente 2% hoje em Nova York, $82 o barril. Vamos dar uma olhadinha no petróleo Brent, subindo 1,65 a $87 o barril. Notícias importantes é que a Agência Internacional de Energia vê o crescimento na demanda de petróleo para um recorde agora em 2023, principalmente com a abertura da China. O consumo do petróleo tem ficado estável na faixa de 100 milhões de barris, isso pré-pandemia, e agora ele deve chegar a 101 milhões. Então, olha o gráfico da demanda do petróleo, como 2023 aqui, a gente está no mesmo ritmo de 2019, 2022, e deve aumentar já a partir de março. Porque aqui começam as férias de verão do hemisfério norte e ali a gente tem um pico sazonal de gasolina. E em 2023 a demanda deve superar a oferta aqui e por isso que os preços estão subindo. Então é uma boa notícia para a cotação do preço do petróleo. Bem interessante esta relação aqui.
Então, basicamente, essas foram as notícias de hoje. Eu tinha alguma coisinha para mostrar com relação a fretes, mas eu deixo isso para amanhã. Então, deixa eu dar uma olhada nos likes, pessoal. Vamos dar o like, que ajuda bastante. Poucos likes aqui. Na BMC também, poucos likes. Ó, no meu canal aqui, 1.160 pessoas assistindo. BMC, mais de 2.000 pessoas e poucos likes. Vamos ajudar. Pelo que eu vi aqui, não tem pergunta, só o Thomas aqui. Adoro suas lives e não começa o dia 100. Muito obrigado, Thomas. Ajuda empresas com emissão de dívida. Empresa CRE e suas lives ajudam demais. Que ótimo isso daí. Aqui, ó, bom dia. Poderia comentar a respeito da capacidade de armazenamento no grão do Brasil versus a previsão de produção? Alguns sites que temos um déficit. Esse déficit, na verdade, ele sempre existiu, Marcela, que agora saiu na Reuters, que pela primeira vez nós vamos ter um déficit de armazenagem. Mas isso daqui vem desde sempre. Toda safra, na transição da safra de verão para a safra de inverno, você vai ver uma quantidade enorme de milho fora de silos, fora de armazéns, porque nós não temos como armazenar isso. No Brasil, isso é normal, infelizmente, é muito diferente dos Estados Unidos. Lá, sim, eles têm uma capacidade de armazenamento muito boa, por isso que eles têm uma condição melhor de comercialização, né? Porque eles conseguem segurar o grão nas horas certas. Estão pedindo o link para fazer a cotação do frete. Bruno, é só você pesquisar ali, Hapag-Lloyd, cotação, ele já aparece, é o primeiro. Além disso, você tem um QR Code aí na tela da BMC News, que é o nosso curso de investimento em commodities. Para quem está assistindo no meu canal, na descrição do vídeo está esse link. Faça a sua inscrição e o curso acontece no início de fevereiro. Então, chegamos ao fim do programa. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Fiquem agora com o pré-market e todos tenham um ótimo dia. Tchau. BMC News, informação que gera valor.